Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Iris, estamos aqui com a professora Ingrid, que eu tenho certeza que vocês já conhecem das nossas videoaulas, e estamos aqui para propor a vocês um momento bem descontraído, bem interativo, com o nosso primeiro Se Liga Saeb, nono ano de língua portuguesa. E para isso a gente te convida, você aluno e você professor, para estar conosco, interagindo e fazendo dessa tarde um momento de muito aprendizado. Tudo bem? Mas antes da gente dar início, propriamente dito, ao nosso aulão, nós queríamos ter um papo com vocês, né, Ingrid? Sim, com certeza. Um papo de como estão as coisas. E aí, nós sabemos que do ano passado para cá, muita coisa mudou. Tivemos que nos adequar a uma realidade totalmente diferente. E isso, como repercutiu para você? Como você está com esse retorno? Veja no slide. Você já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. E nós estamos aqui hoje para dizer que sim, você é capaz. Nós não temos dúvida disso, né? Juntamente com os professores, com o pessoal da escola, eu tenho certeza que você vai dar o melhor de si. Então tente, vá no seu tempo, eu tenho certeza que vai dar certo. Concorda? Com certeza. Como a Iris disse, muita coisa mudou, vocês se adaptaram a uma nova realidade. Do mesmo jeito nós também se adaptamos a uma nova realidade. Não tínhamos tanta experiência com a internet, com o uso do celular para trazer o conhecimento, mas já nos adaptamos e agora estamos retornando para as nossas salas de aulas. E eu sei que não é fácil, mas eu sei que vocês vão conseguir. E eu espero que vocês tentem, dê o primeiro passo, se dediquem a esses momentos, peçam ajuda aos professores, entrem em contato com os colegas, façam uma rede de apoio, porque vocês conseguem. Então você é capaz de muito mais do que imagina. Nunca esqueça disso, não deixe que os colegas desestimulem, não deixe que alguém diga não, mas você é de escola pública, você não vai conseguir. Consegue, gente. Eu também sou de escola pública e eu também consegui. Então, do mesmo jeito que eu, que a Iris, então vocês também conseguem, tá bom? Nós confiamos em vocês. Recado dado, vamos aos trabalhos? Então, começar. Vem com a gente. Pois bem, pessoal, antes da gente começar propriamente, eu preciso explicar o projeto, o nome do projeto. Se Liga Saeb, nono ano língua portuguesa. Mas, Iris, o que é Saeb? Por qual o propósito desse projeto? Então, pessoal, Saeb é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Consiste em quê? Uma prova que mede a aprendizagem dos alunos do segundo, quinto e nono ano da escola pública. Essa avaliação ela acontece a cada 2 anos. E esse ano vai ter Saeb, para você que é do nono ano. Vai acontecer no próximo mês e o nosso município vai participar. Então, qual é a nossa intenção? Fazer com que você se familiarize mais, apesar de vocês já terem prestado Saeb no 5º ano e vão prestar esse ano também. Nós vamos trazer aqui, qual a nossa sugestão? Trazer questões que são parecidas, que têm um embasamento do Saeb, para você ficar craque e fazer uma boa prova, tá bom? Então vamos lá. E como toda grande produção tem suas participações especiais, temos aqui nossa primeira grande participação especial do nosso aulão, que é a aluna Larissa Alves, da Escola Pacífico Guedes. Ela é aluna do 8º ano D e ela está aqui para usar a sua voz, para trazer uma mensagem bem legal para a gente. A Larissa, pessoal, canta, é uma excelente cantora e vai estar cantando a música da Isa, Pesadão, acredito que vocês conhecem com certeza. Depois que ela fizer esse grande momento para a gente vai estudar a letra da música e vai ver o que é que a música está nos propondo, qual o desafio que ela traz. Mas antes dela cantar, né, Larissa, queria bater um papo com você rapidinho. E aí, como é a sua expectativa para estar participando aqui desse evento? Estou muito empolgada e hoje eu vou usar o meu dom para incentivar vocês a fazer uma boa prova. No ano que vem é você, né? Tudo bem. Então vamos lá, pessoal, ouvir a Larissa? Vou erguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vão me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz
Gente, que voz linda da Larissa, né? E que letra bonita, que música bonita. Você já parou para pensar na letra dessa música da Isa? Se não, eu te convido para fazer isso comigo agora, tá bom? E a partir daí, pessoal, a gente vai trabalhar a nossa primeira questão do nosso aulão SAEB. Lembrando para vocês que na prova de vocês é bem provável que apareçam sim letras de música para ser interpretada. E quando aparecer, se você já conhecia a música, ótimo. Se não, se você conhecia, você vai ler a letra. Se você não conhecia, você vai ler a letra também. De preferência 2 vezes, para não ficar nenhuma interrogação, para não ficar nenhuma confusão aí em relação a isso, tá bom? A questão que a gente traz para vocês, pessoal, é a seguinte. Pela letra da música, no caso a música da Isa, podemos inferir que o eu lírico é alguém que... Vamos lá. Primeiro, quem é o eu lírico que está perguntando na questão? Pessoal, o eu lírico é aquela parte do poema, da letra, que traz as emoções. Qual é a informação que aquele texto está querendo passar para você? Ele é o ser que carrega todas essas informações. Então, de acordo com a letra da música, qual seria a alternativa correta desse descritor que está sendo pedido aí, do D1? Vamos lá. Na letra A, ele diz que a resposta é o seguinte: sempre consegue o que quer, pois nunca sofreu. A pessoa da música, o eu lírico da música, sempre consegue o que quer. A letra B diz o seguinte, que mesmo diante de tudo que sofreu, nunca desistiu. A letra C diz que luta contra os problemas, mas nunca vai vencer. E a letra D diz que está sem esperança nenhuma na vida. Vamos lá, vamos voltar aqui para a letra da música. Percebam, pessoal, que a letra da música tem partes que vai trazer justamente essa informação que está sendo pedida na questão. Por exemplo, quando nessa parte que diz o seguinte, ó, a esperança aqui ficou, segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Olha que bonito. Então, se a gente for lá para a questão, vai casar totalmente com uma dessas alternativas. Qual é? Professor, dá pause. Pergunta para os seus alunos qual é a resposta certa. E a gente volta dando ela para vocês. Eu tenho certeza que você vai acertar. Então, pausa. Voltamos. E aí, pessoal, qual é a resposta certa? Quem marcou a letra B, que mesmo diante de tudo que sofreu nunca desistiu, acertou. É justamente isso que a música fala. Viu como é fácil? Quando cai uma questão sobre eu lírico, você já vai saber como responder. É isso? Diante disso, eu trago mais uma questãozinha para vocês, daí a resposta. Eu trago mais uma questão para vocês sobre a música da Isa, que foi tão bem interpretada aí pela Larissa. Que a pergunta é o seguinte, pessoal. O tema abordado nessa canção é... Essa informação, identificar o tema de um texto, é um dos descritores e pode ter certeza que vai cair na prova de vocês. Mas também é simples, vocês não tem dificuldade nenhuma. Percebam as alternativas. Ao tema, a música Pesadão da Isa, ela fala sobre amizade? Ela fala sobre amor, a música romântica? Ela fala sobre tristeza? Ou ela fala sobre recomeço? Qual é a sua opinião? Tenho certeza que vocês já sabem, então pausa, volta com sua resposta para você acertar e gabaritar comigo. Pausa. E aí, de volta. Quem marcou a alternativa D, recomeço, acertou. Essa é a opção correta. Por quê? Porque a letra fala sobre tudo que ela sofreu, mas que ela não se abateu, que ela deu a volta por cima, que é o que a gente faz no nosso dia a dia. Não é isso? Então vamos lá para as nossas próximas questões. E aí, pessoal, estão gostando do nosso aulão? Espero que sim, né? Já teve música, já teve muita coisa. Espero que vocês estejam resolvendo junto com os professores, tá bom? Então eu vim aqui dar continuidade. Bom, primeiramente não se assustem com esse textinho que é um pouquinho maior, mas vocês sabem que é necessário lidar com todos os gêneros textuais e aqui eu trouxe um texto, Amizade Sincera, que é da Clarice Lispector, para vocês lerem, também interagirem com os colegas, refletirem sobre as amizades de vocês, as amizades do colégio, as amizades que vocês construíram durante a pandemia, ou então também tiveram aquelas que se afastaram, enfim, vocês vão refletir um pouquinho. Então eu vou fazer a leitura, peço que vocês prestem atenção e daqui a pouco nós vamos resolver a atividade, tá bom? Então vamos lá. Uma amizade sincera. Não é que fôssemos amigos de longa data. Conhecemos-nos apenas no último ano
ano da escola. Desde esse momento, estávamos juntos a qualquer hora. Há tanto tempo precisávamos de um amigo que nada havia que não confiássemos um ao outro. Chegamos a um ponto de amizade que não podíamos mais guardar um pensamento. Um telefonava logo ao outro, marcando aquele encontro imediato. Depois da conversa, sentíamos tão contente como se estivéssemos presenteados a nós mesmos. Esse estado de comunicação contínua chegou a tal exaltação que no dia em que nada tínhamos a nos confiar, procurávamos com alguma aflição um assunto. Já nesse tempo, apareceram os primeiros sinais de perturbação entre nós. Éramos muito jovens e não sabíamos ficar calados. Experimentávamos ficar calados, mas tornávamos inquietos, logo depois de nos separarmos. Minha solidão, na volta de tais encontros, era grande e árida. Cheguei a ler livros, apenas para poder falar deles. Mas a amizade sincera queria a sinceridade mais pura. À procura desta, eu começava a me sentir vazio. Nossos encontros eram cada vez mais decepcionantes. Foi quando, tendo minha família se mudado para São Paulo, e ele morando sozinho, pois sua família era do Piauí, convidei-o para morar em nosso apartamento, que ficara sob a minha guarda. Que rebuliço de alma! Radiantes, arrumávamos nossos livros e discos, preparávamos um ambiente perfeito para a amizade. Depois de tudo pronto, eis-nos dentro de casa, de braços abanando, mudos, cheios, apenas de amizade. Tínhamos apenas essa coisa que havíamos procurado sedentos, até então e enfim encontraram, uma amizade sincera. Único modo sabíamos, e com amargor sabíamos, de sair da solidão que um espírito tem no corpo. A pretexto de férias com minha família, separamos-nos. Aliás, ele também ia ao Piauí. Um aperto de mão comovido foi o nosso adeus no aeroporto. Sabíamos que não nos veríamos mais, senão por acaso. Mais que isso, que não queríamos nos rever. E sabíamos também que éramos amigos, amigos sinceros. E aí, será que teve alguma amizade que vocês se afastaram durante essa pandemia, que vocês sentem saudade? Estão revendo os amigos agora na escola? Como vocês se sentem? Bom, esse texto é do livro Felicidade Clandestina, da autora Clarice Lispector. E eu trouxe justamente para mostrar a vocês que na prova do SAEB também contém esse tipo de gênero textual, que são gêneros maiores, então que vocês precisam dar uma atenção maior, tá certo? Leiam a questão, voltem para o texto, prestem atenção nas entrelinhas do que é que pede aquela questão, tá bom? E uma dica, um assuntozinho aleatório, mas que tem a ver com nossa escritora, Clarice Lispector. Aposto que vocês já ouviram a música da Luísa Sonza, Penhasco, e assistiram o clipe. Bom, para quem não sabe, agora vai uma informação. A Luísa Sonza, ela se inspirou no último vídeo gravado da Clarice Lispector, uma entrevista que a Clarice Lispector deu. E o videoclipe da Luísa, ela foi gravado inspirado justamente na forma que a Clarice estava. Com cigarro, muito à vontade, pensando sobre a vida, sobre os problemas. Então, qualquer coisa, assistam aí os 2 vídeos, tá bom? Para vocês fazerem essa comparação. E não deixem também de pesquisar um pouco sobre essa autora e ler livros dela, tá certo? Agora vamos para a nossa questão. Vamos lá. Qual o conflito do conto Uma Amizade Sincera? Então aqui, você, aluno, precisa identificar qual é o conflito que está acontecendo no conto. O que é que está acontecendo? Qual o ápice desse conto? Então, no conto ele tem um enredo e tem os elementos que constroem essa narrativa. Então eu preciso identificar qual é o conflito. Vamos lá ver as alternativas. Os amigos não confiavam mais um no outro. Será que é essa? Letra B. Os personagens
personagens não eram amigos de longa data. C. Os amigos se distanciaram por causa da mudança. Ou letra D. Os amigos não tinham mais assuntos em comum para discutir. E aí? O que é que vocês acham? Deem pausa e resolvam juntamente com a ajuda do professor, discutam. Será que vocês vão entrar em conflito para saber qual é a alternativa? Bom, nessa questão, a alternativa é a letra D. Os amigos não tinham mais assuntos em comum para discutir. Infelizmente, todos os assuntos já tinham se esgotado. Mas, na realidade, a gente pode criar novos assuntos, não é, galera? Então, se você tem aquela amizade que você não tem mais tanto contato, mas que você sente falta, que tal criar um novo assunto? Criar uma nova interação com essa pessoa. Então, nessa terceira questão, a alternativa é a letra D, que os amigos elas não têm mais assuntos, mas na nossa realidade nós podemos sim criar novos assuntos, não é? Então, fica aí a resposta. Espero que vocês tenham acertado. Agora, gente, nós vamos escutar uma musiquinha, Dias Melhores, de Jota Quest. Espero que vocês prestem atenção na letra da música e associem com a nossa realidade. Lembrem aí da pandemia, desse tempo tão difícil que nós estamos passando. Associem com a aula online, a volta do presencial. Então, tentem fazer todas essas comparações, prestando atenção na música. Aposto que vocês conhecem essa música, né? Fizeram a associação, todo mundo na espera por dias melhores, né? Então vamos lá, questão. A repetição da palavra melhores durante vários trechos da canção busca evidenciar que o eu lírico. Então, o que é que o eu lírico quis dizer com essa repetição da palavra melhores? Letra A. Busca melhorar apenas a ele mesmo. B. Tenta ser bom a qualquer preço. Letra C. Deseja o melhor para todos. Ou letra D. Procura saciar um desejo único que é inatingível. E aí, o que é que vocês acham? Lembrem-se da leitura. Façam a leitura novamente. No SAEB também, além de textos de diferentes gêneros, nós também temos a apresentação de músicas. Então, vocês precisam ler a questão e também fazer a leitura da música, tá certo? Então, nessa repetição da palavra melhores, o que o eu lírico quis evidenciar? Dou 3 segundos para vocês responderem, viu? E aí, conseguiram? Bom, o eu lírico quis evidenciar o quê? Que deseja o melhor para todos. Aposto que todo mundo acertou essa questão. Gente, dando continuidade ao nosso Se Liga SAEB, eu trouxe mais uma convidada aqui para vocês, que é a professora Cíntia. Ela é professora da escola Clara Alves e está aqui representando todos os outros professores que estão aí do outro lado da telinha, ajudando, acompanhando vocês e ensinando direitinho todas as questões. Ela vai resolver algumas questões e tirar algumas dúvidas também, tá bom? Fica à vontade. Então, pessoal, vamos resolver aí a nossa questão. A gente vai ler um artigo sobre um tema muito importante, que é a violência contra as mulheres. E o artigo ele traz dados de 2018, são dados anteriores à pandemia da Covid-19. Artigo: a violência continua cotidiana na vida das mulheres. Somente em 2018, o Pernambuco registrou 2.252 estupros. Cerca de 16 milhões de mulheres com 16 anos ou mais que sofreram algum tipo de violência durante o ano de 2018. E aí a gente vê ao lado uma imagem de uma mulher, provavelmente uma manifestação, com um cartaz que diz: a violência deixa marcas, não vê-las deixa feminicídios. E aí a gente vai ler o corpo do texto desse artigo, que traz informações sobre esse ano de 2018. A violência contra a mulher aparece comumente associada aos atos de violência física cometidos na esfera privada. Os diversos atos de violência mostram-se a mais dura expressão da desigualdade entre homens e mulheres. O conjunto desses atos sofridos pelas mulheres, tendo como justificativa sua condição feminina ou a imposição da vontade baseada na desigualdade entre os sexos.
são entendidos como violência sexista, uma demonstração de poder e superioridade por parte dos homens que se justifica por argumentos atrasados e morais. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 5 mulheres no mundo, 3 já declararam ter sido vítimas de violência. Somente em 2018. O Pernambuco registrou 2.252 estupros, segundo a Secretaria da Defesa Social. Dentre as políticas públicas aprovadas pelos governos em consonância com as reivindicações da sociedade civil na conjuntura brasileira recente, destacamos a Lei Maria da Penha, fornecendo providências para o combate à violência com medidas de prevenção, proteção e punição dos agressores. Entendemos que a eficácia de tal lei depende de uma mudança na cultura machista e patriarcal hegemônica até os dias correntes. Contudo, o avanço na aplicação da lei depende de sua combinação com outras políticas voltadas aos direitos das mulheres. Segundo os dados da OMS, a cada 5 mulheres no mundo, 3 já declararam ter sido vítimas de violência, mesmo com uma série de políticas públicas voltadas para o enfrentamento à violência. Os dados continuam assustadores e não demonstram uma diminuição da violência da primeira edição para a segunda. Então a gente tem aí esse artigo que traz esse assunto muito importante e infelizmente é uma coisa que a gente costuma ver bastante na nossa vida, que é a agressão contra as mulheres. Uma informação muito importante é que esse artigo aí está trazendo dados de 2018, mas ele não trouxe dados pós a pandemia da Covid-19. Então a gente não tem nesse texto aí como está a situação da violência contra as mulheres nesse momento. Mas, segundo pesquisas que eu fiz, a violência contra as mulheres nas ruas, ela diminuiu durante a pandemia da Covid-19, mas infelizmente ela aumentou dentro de casa. Isso significa o quê? Que as mulheres elas estão andando na rua e não estão sofrendo tanto assédio como antes, mas dentro de casa elas estão sofrendo agressões de pessoas próximas a ela, um pai, um irmão, um primo, um marido ou até mesmo um filho. Estão sofrendo agressões de pessoas próximas, pessoas de que elas têm afeto, elas têm carinho, o que torna tudo ainda muito pior, porque alguém que você deveria se sentir seguro está lá agredindo você, seja verbalmente, psicologicamente ou fisicamente. E durante esse último ano de pandemia, nesses últimos 12 meses, mais de 24% das mulheres sofreu algum tipo de agressão, seja física, psicológica ou verbal. Isso significa dizer o quê? Que 17 milhões de mulheres, em torno de 17 milhões de mulheres no Brasil, sofreu algum tipo de agressão no último ano. E é um dado muito triste se a gente parar para pensar que as mulheres elas estão em casa vivendo a vida delas e do nada elas sofrem algum tipo de desrespeito simplesmente por serem mulheres. E aí vamos resolver a nossa questão. Após a leitura, a alternativa que contém uma opinião primeiro, para a gente entender essa questão, conseguir resolver ela, a gente precisa saber o que é opinião e o que é fato. Mas aí, quando eu for responder essa questão com vocês, eu vou explicar direitinho o que é. Vamos ler as alternativas, tentar descobrir qual é a correta. Letra A. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, a cada 5 mulheres do mundo, 3 já declararam ter sido vítimas de violência. Letra B. 76,4% dos casos de agressão foi cometido por um homem conhecido. 40% dessas agressões aconteceram dentro de casa e menos da metade dessas mulheres buscaram ajudas nos centros especializados. Letra C. Em 2011, é lançado o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, um pacto federativo que envolve o governo federal, estados e municípios, para o planejamento de ações que visem a consolidação da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres, por meio de políticas públicas que integram todo o território nacional. Entendemos, letra D, entendemos que a eficácia de tal lei depende de uma mudança na cultura machista e patriarcal hegemônica até os dias correntes. Então, professor, professora, pausa aí e peço para os seus alunos responderem agora. Vamos responder aí agora essa quinta questão. Primeiro, vamos entender o que é um fato e o que é uma opinião. O fato é o quê? O fato é uma realidade. O fato é uma coisa que a gente tem certeza. O fato é uma informação que você assiste no jornal, por exemplo. Um exemplo de fato. Há mais de 2 meses, na cidade de Iguatu, não morre ninguém por causa da pandemia da Covid-19. Isso é um fato. É uma notícia que você lê no jornal do Iguatu.
que faz mais de 2 meses que ninguém morre de Covid. Um fato, uma notícia verdadeira, certo? Então, fato é informação. Informação é fato. E opinião é o quê? A opinião é a diferença do fato. Se o fato é a verdade, é a realidade, a opinião é o que você acha sobre algum assunto, certo? Então, opinião não necessariamente vai ser uma verdade, ela vai ser o que você pensa. Então, eu posso dar a minha opinião sobre o artigo sobre a violência contra as mulheres. Eu posso dar a minha opinião sobre o combate à Covid-19 na cidade de Iguatu. São opiniões. Opiniões não são realidades. É o que você pensa sobre algo. Então, é o que a gente vai procurar aí nessas alternativas. A gente vai procurar o que é o fato e o que é a opinião. Se for fato, é informação. Então, o que for informação, a gente já sabe que não é a alternativa correta, porque a gente quer a alternativa que contém uma opinião. Na letra A, que fala, segundo os dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, a cada 5 mulheres do mundo, 3 já declararam ter sido vítimas de violência. Aí, nessa letra A, a gente tem o quê? A primeira coisa que ela está falando é justificando essa informação. Ela está dizendo onde é que ela encontrou essa informação. Segundo os dados da Organização Mundial da Saúde. Então, eu comprovei o que eu estou dizendo. Se eu comprovei o que eu estou dizendo, não é uma opinião, é um fato, certo? Então, letra A é fato, é uma informação. A gente tem a informação que a cada 5 mulheres no mundo, 3 já declararam ter sido vítimas de violência. Não tem nenhuma opinião aí, apenas um fato. Letra B. 76,4% dos casos de agressão foi cometido por um homem conhecido. 40% dessas agressões aconteceram dentro de casa e menos da metade dessas mulheres buscaram ajuda nos centros especializados. Aí, nessa letra B, a gente tem números exatos dos casos de agressão, das mulheres que buscaram ajuda, das agressões que foram dentro de casa, a gente tem os números exatos. Quando a gente está dando aí a informação dos números exatos, a gente não está dando nenhuma opinião, a gente está dando informação. E informação é fato. Então, letra A e letra B, fato. Letra C. Em 2011, é lançado o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Essa primeira frase aí da letra C já é uma informação. Eu estou dizendo já quando é que foi lançado em 2011, e aí em seguida eu digo o que foi lançado, que foi o Pacto de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Então, 2 informações aí nessa primeira frase. Aí em seguida ele fala, um pacto federativo que envolve o governo federal, estados e municípios, para planejamento de ações que visem a consolidação da política nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres por meio de políticas públicas que integram todo o território nacional. Então eu dei informação lá na primeira frase e em seguida eu expliquei essa informação. Então, nenhuma opinião aí. Tudo na letra C é fato, certo? Eu trouxe a informação, depois eu expliquei essa informação. Então, a gente já sabe que a alternativa correta é a letra D. Por quê? Letra D. Entendemos que a eficácia de tal lei depende de uma mudança na cultura machista e patriarcal hegemônica até os dias correntes. A primeira palavra aí da letra D, entendemos, já dá uma opinião. Se eu não estou dizendo que é um fato, eu estou dizendo que eu entendo, no caso aí nessa frase, nós entendemos que a eficácia de tal lei depende de uma mudança na cultura machista e patriarcal hegemônica até os dias correntes. Eu não provei essa frase que eu estou falando, eu só disse que é o que eu entendo. Eu não disse que é a realidade, eu não disse que é o certo nem que é o errado, mas disse que é o que eu entendo. Então, isso é uma opinião. A opinião é o que você pensa sobre alguma coisa, certo? Então, tenho certeza que todo mundo vai acertar essas questões lá no SAEB sobre fato e opinião e daqui a pouco a gente resolve mais. E aí, pessoal, vocês estão gostando do nosso aulão? Diga-se de passagem que a professora Cíntia deu um show, foi na questão passada. Tenho certeza aí que quando vocês pegarem a prova do SAEB, que vê fato e opinião, ó, vai vir ela na cabeça de vocês, né? Então, vamos com mais música, eu sei que vocês gostam, eu gosto também. Então a gente vai ver mais uma música agora, vai interpretar a letra, que é a música Juramento do Dedinho, de Mano Valder. Eu tenho certeza que vocês conhecem. Então vamos ouvir? Eu tenho um abraço pra vocês ouviu a música cantando, porque eu cantei todinha. É uma música legal, né, dançante, que eu sei que vocês gostam. Então, temos aí a letra da música do Juramento do Dedinho, e diante dessa letra eu trago vocês a gente resolver uma questãozinha sobre a letra dessa música. Eu tenho certeza que vocês vão acertar, vamos lá. Nessa questão, pessoal, a gente vai tratar o D10, descritor 10, que é identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto.
Quais são essas marcas de linguagem? O que é que difere essa música de outras, a letra dessa música de outras? E a proposta da questão que a gente traz é o seguinte: o verso, então fechou, o trato tá feito, ó, só sei falar cantando, diz o seguinte, configura o uso de quê, pessoal? Qual é a linguagem que é utilizada nesse trechinho que diz, então fechou, o trato tá feito? Qual a opinião de vocês? Nós temos na letra A dizendo que é a linguagem padrão, na letra B, que é uma linguagem chula ou de baixo calão, na letra C, que é um regionalismo, e na letra D, que é coloquialismo, tá? Eu queria que vocês respondessem antes de eu explicar, ou depois, fica a critério de vocês. Mas é importante que a gente saiba o que é que significa cada linguagem dessa, para a gente, quando chegar lá na prova, não confundir uma com a outra. Percebam, pessoal, na letra A, quando fala de linguagem padrão, já está dizendo uma coisa padronizada. É aquela linguagem que ela utiliza a norma culta. Vamos dizer que é o certinho, correto. Aquela linguagem que não tem gíria, que não tem abreviação, que é tudo bonitinho. Por exemplo, a linguagem de uma palestra, quando você está ouvindo, de uma entrevista que você vai fazer. Essa é uma linguagem, diga, correta, uma linguagem padrão, certo? Essa é a letra A, essa é o conceito da letra A. Você acha que se encaixa em então fechou, o trato está feito? Vamos para a letra B. A letra B, pessoal, fala da linguagem chula e de baixo calão. Iris, o que é uma linguagem chula? A linguagem chula, pessoal, é aquela linguagem que usa termos arrogantes, que usa palavrões, palavras de baixo calão mesmo. Só você dizer assim, fulano é baixa. Então, usa aquela linguagem que você não deve usar na prova, não deve usar nem com seus amigos, nem com ninguém, que é falta de educação. Falar palavrão é falta de educação. É aquela linguagem que não deve ser usada. Vocês acham que quando diz, então fechou, o trato está feito, lhe agride de alguma forma? Está sendo uma linguagem que está mostrando arrogância e ignorância? Vamos para a letra C. Letra C, pessoal, diz que é o regionalismo. Perceba que a palavra regionalismo já traz a região. Então é uma linguagem que ela é utilizada em determinadas regiões. Naquele determinado local é usado daquela forma. Por exemplo, o nosso mangá, aqui do Nordeste do Ceará, é uma linguagem que não é utilizada em outras regiões. O tchê, lá do sul, que eles usam, a gente não usa aqui. O massa, do Rio de Janeiro, são linguagens próprias daquele determinado lugar. Vocês lembram da Juliette, lá do Big Brother? Ela sofreu até uma xenofobia lá porque a linguagem dela, muitas vezes, eles não entendiam. Ela dizia assim, tacamuringa. Lá é como uma pessoa está agoniada. E a gente lá não entendia e aqui a gente não entende, mas é uma expressão de lá, do local dela, lá da Paraíba. Quando ela dizia tô doida. Né? Uma linguagem específica dela. Isso não é arrogância, isso é uma linguagem de lá. Então, regionalismo é isso. Vocês acham que fechou, o trato está feito, só é usado numa região? E vamos para a última opção, que é coloquialismo. Coloquialismo são gírias. É aquela linguagem mais informal que você trata com seus amigos, com as pessoas mais próximas, em que você pode aí estar de uma forma mais informal. Aí você vai usar uma gíria, vai usar uma linguagem mais descontraída. Então você diz fechou, ok, vamos lá. É uma linguagem mais informal, é uma linguagem coloquial. Eu acho que eu já dei a resposta, né? Mas vocês veem aí e marquem qual é a opção que vocês acham que está correta. Dá pausa e volta. E voltando, pessoal, a alternativa correta é a letra D, coloquialismo. Quando ele fala, então fechou, o trato está feito. Ele está usando uma gíria que é muito usada de uma forma mais informal. Eu espero que vocês tenham entendido e não confundam lá na prova. E com certeza vai cair uma questãozinha parecida com essa e vocês vão acertar, tá bom? Vamos para as próximas questões. E aí, pessoal, estão gostando do nosso aulão? Espero que sim, hein? Que vocês estejam acertando todas as questões. Bom, agora antes de iniciarmos esta questão, eu quero que vocês assistam um trecho de uma apresentação que o DJ Alok fez. Alok, vocês sabem quem é, né? Espero que sim. Então, vocês vão assistir uma apresentação que ele fez juntamente com os índios lá da região da Amazônia. Para vocês fazerem uma analogia com essa questão, tá certo? Gente, gostaram de assistir esse trecho? Bom, qualquer coisa vocês assistem lá no YouTube, tem toda a apresentação. É uma apresentação muito forte, né, que o Alok fez juntamente com os índios e vem para mostrar realmente sobre a causa indígena.
Então é como diz a música, antes de existir o Brasil da coroa, existe o Brasil do cocá. Então os índios estão aqui desde sempre, foram os primeiros a chegar. Então aqui nós temos o quê? Um cartaz. Então, sei de onde eu vim, terra demarcada, vida garantida. Então aqui nós temos um cartaz com um índio e tem esse pequeno texto, sei de onde eu vim, terra demarcada, vida garantida. O que será que a questão vai pedir? Então vamos ler. A finalidade desse texto então aqui é um tipo de texto. No SAEB também nós temos, fora os gêneros textuais como conto, crônica, a música, nós também temos a apresentação de cartazes, tá bom? Então, apresentar a vida indígena no Ceará. Será que é isso que o cartaz está dizendo? Fazer campanha para dar visibilidade à causa indígena. E aí, o que é que vocês acham? Será que é essa? Letra C. Apresentar os povos indígenas do Brasil. Ou letra D. Apresentar a campanha sobre os povos brasileiros. E aí, dessas alternativas, qual a que se encaixa melhor para dizer qual a finalidade desse cartaz? Lembrando que nós temos aqui tanto a linguagem não verbal quanto a linguagem verbal. A linguagem não verbal nós temos através de quem? Através do índio, a imagem dele. E a linguagem verbal através do texto. Sei de onde eu vim, terra demarcada, vida garantida. Então vocês têm que prestar atenção no todo do cartaz, não apenas olhar para o índio e não apenas olhar para o texto. E aí, qual a resposta? Poucos minutinhos, poucos segundos, né? Que essa ideia é bem simples. Nós podemos também relembrar aí sobre o clipe que o Alok fez. Então o Alok quis mostrar o quê? Quis dar visibilidade aos povos indígenas. E esse cartaz ele diz, terra demarcada, vida garantida. Por que será que ele está dizendo isso? Porque, infelizmente, o governo diversas vezes tenta tomar, tanto o governo como também os agricultores tentam tomar as terras dos índios. Então eles estão fazendo o quê? Uma campanha para dar visibilidade a essa causa. Acho que já dei até a resposta a vocês, né? Então nós temos aí a resposta dessa sétima. Fazer campanha para dar visibilidade à causa indígena. Espero que vocês tenham compreendido e lembrem-se de sempre olhar para o todo da questão. Olhar para o cartaz, olhando para o texto e para as imagens que contém, tá certo? Muitas fugiam ao me ver, pensando que eu não percebia. Outras pediam para ler os versos que eu escrevia. Era papel que eu catava, para custear o meu viver. E no lixo eu encontrava livros para ler. Quantas coisas eu quis fazer, fui tolhida pelo preconceito. Se eu extinguir, quero renascer, num país que predomina o preto. Adeus, adeus, eu vou morrer. E deixo esses versos ao meu país. Se é que temos o direito de renascer, quero um lugar onde o preto é feliz. Trecho do livro Quarto de Despejos, Carolina Maria de Jesus. Pessoal, se vocês, assim como eu, se arrepiaram com esse poema, vou apresentar-lhes quem o declamou, que é a nossa querida aluna Eduarda, aluna lá do Perpétuo Socorro, do 9º ano. Inclusive, deixa eu falar para vocês sobre ela. Pessoal, a Eduarda está representando o nosso município nas Olimpíadas de Língua Portuguesa. Isso mesmo, ela se classificou para a etapa estadual e estamos aí esperando bons resultados, né? Então, pessoal, esse poema tão forte que ela declamou para a gente é um poema da Carolina Maria de Jesus. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, mas ela foi uma das primeiras autoras do nosso país, autora negra. Ela relatava em forma de diário toda a sua vida, desde a infância. A Carolina, pessoal, teve uma vida muito dura. Ela foi favelada, né? Ela era catadora de papel. E mesmo assim ela escrevia de forma brilhante. Os livros dela foram publicados em mais de 40 países e traduzidos para mais de 15 línguas diferentes. A Carolina com certeza é um orgulho para a gente. Percebam no poema,
principalmente os professores vão ver, que a palavra quis lá está com Z. E você pode dizer que é um erro de ortografia, mas não. Era a forma como ela escrevia. Era a maneira brilhante que essa grande autora escrevia. Então aqui é a nossa homenagem a Carolina Maria de Jesus. E você que está aqui comigo, vou lhe desafiar. Você é aluno do 9º ano, vai fazer SAEB, não vai? Com certeza. Então você pode me ajudar nessa questão? Claro. Tudo bem. Pessoal, nessa questão nós vamos trazer o descritor D6, que é identificar o tema de um texto, que é muito importante. Então vamos lá, presta atenção, viu? Eduarda, o tema do poema da Carolina Maria de Jesus é o quê? Na letra A diz que é a escravidão africana, a resposta certa. Na letra B diz que é o racismo estrutural no Brasil. Na letra C fala que é sobre a fama acerca de uma escritora negra. E na letra D fala que é sobre a literatura negra que sempre foi aceita. E aí? Letra B, o racismo estrutural no Brasil? Por que você acha que é essa resposta? Porque no poema fala sobre racismo. Muito bem, parabéns. Ela já acertou e acertar no SAEB e vai acertar as outras, né? A resposta dela está correta, pessoal. Fala sobre o racismo estrutural no Brasil, que é justamente o que a autora passava. E o que seria esse racismo estrutural? Vocês sabem o que é racismo estrutural? É um racismo, pessoal, que vem desde a essência da escravidão. Infelizmente é algo que já se tornou, que no nosso país ainda acontece, infelizmente. Mas que a gente tem fé aí que isso vai passar. Diga não ao racismo sempre, não é? Sim. Então eu queria agradecer a sua participação, desejar boa sorte, parabenizar e vamos aí com mais as nossas próximas questões. Voltei, pessoal, agora a gente vai resolver questões aí das tirinhas do Armandinho, dos quadrinhos do Armandinho. Questão 9, que fala sobre ironia. Então a gente vai ler aí os quadrinhos que começam com o Armandinho dentro de casa escutando um som. E aí alguém grita longe assim, Armandinho. Aí aparece só os pés do pai dele, né? E fala assim com ele: esqueceu os vizinhos? Aí ele diz: claro que não. No terceiro quadrinho, ele fala: até aumentei para eles ouvirem. Aí a nona questão fala assim: nesse texto, o tom irônico está presente na letra A, expressão facial do menino. Letra B, forma de um pai chamar o filho. Letra C, representação da música. Ou letra D, resposta do menino ao pai. Primeiro, a gente precisa entender o que é ironia, né? A gente quer saber o tom irônico. Tom irônico é o quê? É quando você debocha de alguma coisa. Ironia é quando você fala uma coisa e em seguida você fala o oposto dela. Ironia é quando você está fazendo hora da cara de alguém, certo? Então, dá pausa aí e responde. Já já a gente volta para responder. Então, vamos responder a essa questão, né? O tom irônico, ele tá na expressão facial do menino? Vocês acham que tá? A gente nem vê a expressão facial do Armandinho muito bem, né? Então, a resposta não é a letra A, porque a gente nem tá vendo a expressão facial dele. Letra B, forma de um pai chamar o filho. Ele chama o filho por Armandinho. Não tem nenhuma ironia nisso, ele tá chamando o Armandinho pelo nome dele. Não existe ironia aí em chamar o Armandinho de Armandinho. Letra C, representação da música. A representação da música está acontecendo como? Está acontecendo pelas notazinhas atrás da imagem, as notas de música. Então, não tem nenhuma ironia nisso, é apenas a representação do som, do áudio da música. E letra D, resposta do menino ao pai, que é a nossa alternativa correta aí. Letra D, por quê? Lá no último quadrinho ele fala: até aumentei para eles ouvirem, fazendo hora da cara do pai dele, né? Que perguntou: esqueceu dos vizinhos? Aí ele: não, claro que não. Até aumentei para eles ouvirem a música. Então a ironia está aí na resposta do Armandinho para o pai dele, certo? Então vamos seguindo aí. Então a nossa questão 10 aí sobre o Armandinho também. Vamos ler aí o texto, né? Talvez o ano não tenha sido do jeito que eu queria, mas talvez tenha sido do jeito que eu precisava. Questão 10. A palavra mais, no terceiro quadrinho, poderia ser substituída sem prejuízo para o sentido do texto por letra A, além disso. Letra B, enquanto. Letra C, porém. Ou letra D, quando. Primeiro a gente precisa entender uma coisa. Mas é uma conjunção adversativa. Uma conjunção adversativa é o quê? A adversativa vem de adversidade. A adversidade é oposição. Então o mas, ele está tendo um sentido de oposição, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Mais é oposição.
Então dá um pause aí para responder essa questão e já a gente responde junto, tá certo? E aí, responderam a questão? Vamos responder agora. Letra A fala além disso, então vamos lá na frase. Talvez o ano não tenha sido do jeito que eu queria. Além disso, talvez tenha sido do jeito que eu precisava. O além disso aí, ele dá um sentido de oposição, que é o que a gente está procurando? Não, né? O além disso, ele dá um sentido de adição. Ele soma a informação. A gente tem a primeira informação lá, que o ano não foi do jeito que eu queria. Aí, se ao invés desse mais tivesse um além disso, não seria oposição, seria adição. O além disso, ele poderia ser substituído aí se, em vez do mas, tivesse mais oposto de menos. Então, se fosse mais, aí a gente poderia substituir por além disso. Mas aí não é mais, é mas, certo? Oposição. Então, letra A é errada. Letra A tem sentido de adição. Letra B, enquanto. Enquanto tem sentido de continuidade, tá continuando a informação. E a gente quer oposição, certo? Então, o enquanto estaria só continuando a informação que já foi dita anteriormente. E aí, o quando, que é a letra D, tem sentido de tempo. E a gente não está falando sobre tempo, a gente está falando de oposição. Então, oposição é o quê? Letra C, porém. Porém, pode ser substituído aí no lugar do mais, sem ter nenhum prejuízo no texto. Vamos ver aí, ó. Talvez o ano não tenha sido do jeito que eu queria, porém, talvez tenha sido do jeito que eu precisava. Então, resposta aí da questão 10, porém tem sentido de oposição, que é o que a gente estava procurando, certo? Todo mundo vai acertar a oposição lá no Saeb, né? Agora, pessoal, nós vamos assistir o clipe O Sol, de Vitor Clay. E aí, quem já cantou essa música? Quem já escutou? Aposto que vocês já viram ela em algum local ou ainda escutam, né? É uma música que ainda está na nossa atualidade. Então, assistam primeiro e daqui que eu estar bom. E agora a questão. Lembrando que nós estamos trabalhando muito com músicas e trazendo a música para dentro do Saeb, tá bom? Então, no verso, e toda vez que você sai, a palavra em destaque faz referência ao. Aqui nós vamos trabalhar com a questão de substituição. Às vezes eu não posso estar repetindo várias vezes aquela palavra, então eu tenho que utilizar o método da substituição. Então aqui o autor da música, né, ele não pode estar repetindo aquela mesma palavra para fazer referência, porque aí vai ficar, a música vai ficar sem graça e meu texto fica muito pobre, tá bom? Então, toda vez que você sai, a palavra em destaque faz referência ao. E aí? Quando ele canta, e toda vez que você sai, eu sou péssima cantora, né? Então vocês imaginam Vitor Clay cantando aí. Então, abrigo, brilho, mundo ou sol? E aí? Dou 2 segundos para vocês responderem essa, porque tá muito fácil mesmo. Bom, o Vitor Clay, o cantor, ele diz, está se referindo a quem? Toda vez que você sai, ao sol, gente, com certeza. Toda vez que você sai, meu mundo se distrai. Então aqui ele faz referência ao sol. Ele utiliza desse método da substituição. Então você, ele faz o uso do você trocando pelo sol, tá bom? Aqui é o memezinho. Ô sol, vê se não me esquece e me ilumina. Ai meu Deus, eu amei essa música. O sol tá adorando, né? Sendo homenageado. Aí o pó do cantor, que pode ser até substituído por nós, meros mortais iguatuenses, diz, ai meu Deus, que calor é esse, meu irmão? Então o sol tá olhando demais pra gente, ele pode dar uma viradinha, né? Porque ninguém aguenta mais esse sol escaldante de Iguatu. Voltei, pessoal. Vamos resolver essa questão sobre informação principal. Então vamos ler aí o texto. Escolas offline têm desempenho inferior. É o título do nosso texto. Levantamento feito pelo Ministério da Educação, o MEC, descobriu que as escolas que usam computadores sem conexão com a internet não ganham em desempenho. Ao contrário, chegam a ter piores notas médias em provas oficiais. O estudo foi
feito tomando por base as notas obtidas por alunos brasileiros de 4ª série no Sistema de Avaliação de Educação Básica, o SAEB. A conclusão do trabalho é que o acesso à rede mundial melhora os resultados dos estudantes em 5,5 pontos. Ou seja, nosso texto aí está trazendo a informação de que a internet, ela ajuda a nossa vida. Então, às vezes a gente acaba tendo uso exagerado da internet, fica lá no Instagram, no TikTok, no WhatsApp, e esquece do mundo. Às vezes a gente exagera, mas fora esses contras, a internet proporciona muitas coisas boas pra gente. Na internet a gente pode encontrar informação sobre todas as coisas que a gente imaginar. Tudo tem na internet. Vai lá no Google e pesquisa, tem na internet. Então, sem dúvidas, a internet vai ser um auxílio para o ensino, certo? Se você está na escola e tem um computador com acesso à internet, você consegue pesquisar qualquer coisa que você quiser para tirar alguma dúvida sobre a atividade de português ou sobre a atividade de matemática, de história, de geografia. Tudo a gente vai encontrar na internet. Vai ter lá vídeos explicativos, textos explicativos. Então, por esse motivo, a internet vai ser um auxílio na vida do estudante. Por esse motivo, as escolas com internet vão ter um ensino e um desempenho superior às escolas que não têm internet, certo? E aí, na questão 12, está pedindo o quê? Está pedindo a informação principal desse texto. A gente tem as alternativas. Letra A educação brasileira funciona sem tecnologia. Letra B, o MEC pesquisou o desempenho de alunos na 4ª série. Letra C, o aluno com acesso à rede mundial tem melhores resultados. Ou letra D, o estudo foi feito com base nas notas dos alunos do SAEB. Pausa aí o vídeo, responde e já a gente volta para responder junto, tá certo? Então, responderam aí a questão 12? Qual alternativa vocês acham que é a certa? A informação principal desse texto é o quê? A primeira informação que o texto traz. É a primeira informação e a informação que vai voltando durante o texto, certo? E essa informação é o quê? A primeira informação que o texto traz é a informação do título. Escolas offline têm desempenho inferior. Essa é a nossa informação principal, certo? A gente sabe que as escolas offline têm desempenho inferior. Então a letra A está dizendo: a educação brasileira funciona sem tecnologia. É a mesma coisa que escolas offline têm desempenho inferior? Não. Por quê? Lá está dizendo que as offline têm desempenho inferior, mas não diz que elas param de funcionar. A gente sabe que elas continuam funcionando. Então, a educação brasileira funciona sem tecnologia. Sim, mas não é a principal informação desse texto, certo? Então, não é a letra A. Letra B, o MEC pesquisou o desempenho de alunos de 4ª série. É uma informação que está presente no texto, mas não é a informação principal. É só uma informação a mais, certo? Uma informação adicional, certo? Não é a informação principal. E letra C, o aluno com acesso à rede mundial tem melhores resultados. Essa é a nossa informação principal. Por quê? O aluno com acesso à rede mundial tem melhores resultados é a mesma coisa que dizer que escolas offline têm desempenho inferior. A gente está falando a mesma coisa com palavras diferentes. Em uma frase está dizendo que as escolas offline têm desempenho inferior e na outra está dizendo que as escolas que têm acesso à rede mundial de internet têm melhores resultados. É a mesma informação com palavras diferentes, certo? Então, letra C é a informação principal desse texto e a resposta certa da questão 12. E é isso, pessoal. Boa sorte no Bora lá, meu povo, para mais uma questão. Agora nós vamos falar um pouco sobre a questão do voto feminino, sobre a questão da quantidade de mulheres que estão nos representando nas câmaras legislativas. Então, 1/4 dos municípios brasileiros nunca elegeu uma mulher como vereadora. Então, antes de fazer a leitura do texto que vem a seguir, nós podemos tirar como exemplo aqui na cidade de Iguatu mesmo, que nós só temos uma vereadora mulher, que por sinal é a presidente da Câmara. Então, para uma cidade tão grande como Iguatu, acaba sendo até mesmo uma vergonha ter apenas uma mulher nos representando nesse ambiente que infelizmente ainda é dominado pelos homens. Lembrando que o voto feminino ele só foi conquistado no ano de 1932. E a mulher, ela só passou a ter os mesmos direitos que os homens a partir de 1988. Então, é uma luta muito grande para nós, mulheres, sermos representadas e termos representantes à nossa altura, tanto no Poder Legislativo como em qualquer outra instância. Então, nós leremos agora um trecho
de um artigo, é uma questão, uma das questões que podem cair no SAEB para vocês, tá bom? Então aqui, ó, essa foto foi da Marcha das Mulheres Negras e Indígenas, que aconteceu na cidade de São Paulo no ano de 2017. Então nós temos uma imagem que é bem comum, qualquer coisa vocês pesquisem sobre a Marcha das Mulheres Negras e Indígenas, e elas lutam justamente por isso, para que as mulheres tenham suas vozes mais ouvidas. Então, o que justifica um país onde 27% da população feminina é negra ter no Congresso Nacional apenas 2% de mulheres negras? Nada, a não ser o preconceito. As barreiras à participação política das mulheres negras são múltiplas e interrelacionadas, tendo como pano de fundo a discriminação. Mas vou resumir nossa baixa representatividade a 3 fatores que considero centrais: o racismo estrutural, o machismo e a falta de empenho dos partidos para corrigir essa distorção. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais não é diferente. Entre os 77 deputados, somos 10 mulheres e, pela primeira vez na história, 3 mulheres negras. Segundo o Mapa Étnico-Racial das Mulheres na Política Brasileira, elaborado pela Confederação Nacional de Municípios, a baixa representatividade das mulheres negras nos espaços de poder se deve também à crença em um estereótipo. Após centenas de entrevistas, o mapa concluiu que partidos e o próprio eleitorado tendem a associar a competência política a um perfil masculino, branco, heterossexual, casado e de boa posição econômica e social. O estereótipo que definitivamente não nos comporta. Sobre nós incide uma dupla discriminação, a racista e a sexista. Porque não basta vencer o racismo, temos que também ultrapassar outros obstáculos, vencer o machismo. Como a divisão do trabalho é extremamente desigual, hoje as mulheres chefiam 29 milhões de lares e ainda assumem as tarefas da casa e cuidado com os filhos. Falta tempo e disposição para a participação política. Mesmo as câmaras de vereadores e prefeituras, portas de entrada para muitas mulheres que permitirem conciliação da vida política com a vida familiar, nossa presença é baixíssima. Ocupamos menos de 14% do total de cadeiras. 1/4 dos municípios brasileiros não elegeu sequer uma mulher como vereadora. E mais da metade das capitais brasileiras apresentou uma queda no número de eleitas entre 2012 e 2016. Então aqui é parte de uma entrevista com uma das mulheres que estava na marcha. E traz dados, infelizmente, bem difíceis, né? Porque aqui tanto vem a parte racista, como também a parte sexista. Que as mulheres negras, além delas lutarem contra o machismo, contra o patriarcado, elas ainda lutam contra o racismo. Então são batalhas a mais para elas vencerem. Então, gente, a gente tem que prestar muita atenção em quem são nossos representantes. E as mulheres principalmente. Nós precisamos de vozes, de pessoas que falem por nós. E os homens, eles não podem falar por nós. Nós precisamos estar nesse ambiente, dominando esse ambiente. E não querer ser estereótipo de homem, branco, heterossexual, casado e de boa posição econômica, tá certo? Aqui eu trouxe mais alguns dados. Esse texto, como nós já lemos outros, né, durante nosso aulão, nós trazemos temas como racismo, como machismo, como a questão do voto feminino, que eu já apresentei para vocês que nossa primeira vez votando foi no ano de 1932, então são temas atuais e que sempre estão presentes nas provas, principalmente no SAEB, tá bom? Então, fiquem atentos, façam uma leitura minuciosa quando vir esse tipo de texto. Ah, tia, mas é muito grande. Não, gente. Quando você passa 1 hora, 3 horas no Instagram, no TikTok, vocês não reclamam. Aí 2 minutinhos para fazer a leitura, vocês reclamam, né? Então, fiquem atentos, não passem a questão, porque às vezes tem gente que quer ser
igual Chico Xavier, só baixar aqui e assinar. Mas não podemos, temos que fazer a leitura minuciosa, tanto da questão quanto do texto. E agora vamos para a questão. A informação principal. E aí? Qual será a informação principal desse texto que nós acabamos de ler? A quantidade de deputados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais não é diferente entre os 77 deputados. Será que é isso? B. O mapa étnico-racial das mulheres na política brasileira, elaborado pela Confederação Nacional de Municípios. C. A presidenta da Comissão de a presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Ou letra D. A discussão sobre a pequena quantidade de municípios brasileiros que elegeu uma mulher. Aqui nessa questão está pedindo a informação principal. Então, qual é o tema que nós acabamos de ler desse texto? Nós temos que saber diferenciar a informação principal e as informações secundárias. Nós temos aí diversas informações secundárias, como por exemplo, os dados, a questão do machismo, a questão do racismo, a questão do sexismo. Então, nós não podemos confundir com a parte principal. Qual é a parte principal? Aqui o texto, ele está expondo o quê? Na primeira parte já vem com a manchete. 1/4 dos municípios brasileiros nunca elegeu uma mulher como vereadora. Então, nós voltamos lá para a questão. Então está falando sobre o quê? A pequena quantidade de municípios que elegeu uma vereadora, que elegeu uma mulher. Então, eu sei que aqui é a minha informação principal. Todos os parágrafos desse texto, ele engloba essa informação principal, trazendo as secundárias. Quais são as secundárias? A questão do machismo, os dados, que são 77 deputados, 29 milhões de lares, e ainda assume as tarefas domésticas. Então, isso são dados que também são informações secundárias. Então, aposto que vocês vão acertar essa com facilidade. Qual a informação principal? Letra D. A discussão sobre a pequena quantidade de municípios brasileiros que elegeu uma mulher. Isso é o nosso tema, é a nossa informação principal desse texto. E aí, pessoal, tantos assuntos interessantes, tantas questões interessantes, sei que vocês estão gostando, tomara, né? Mas, como tudo que é bom dura pouco, chegamos à nossa última questão no nosso aulão de hoje, tá? A última, mas muito importante também, que a gente vai tratar sobre memes. Eu sei que todo mundo gosta, tá aí no nosso cotidiano, sempre nas redes sociais, do meme surge uma figurinha, né? Uma coisa automática. E é algo que a gente está sempre aí presenciando, que traz sim uma interpretação e uma compreensão. O meme, ele traz em si informações que a gente precisa interpretar, né? Perceba que ele traz tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, que traz as expressões faciais, que é típico dos memes, e também a questão verbal, que é quando traz essa legendazinha, esse textozinho sobre o que ele está falando, certo? Então, a questão 14, ela nos pergunta o seguinte: a expressão facial das pessoas presentes no meme. Pergunta o que é que está dizendo essa expressão facial. Vamos lá para o meme, vem comigo lá, ó, tem lá nosso querido Alexandre Pires, o rei dos memes, né, também, um dos, fora Gretchen para mim era a principal. Que ele diz o seguinte: não sei o que fazer com essa tal liberdade. Começando e terminando com música, né, porque vocês conhecem um trecho de uma música dele muito famosa. E ele diz: não sei o que fazer com essa tal liberdade. E a jovenzinha aí do meme abaixo, ela diz assim: me dê, não aguento mais ficar em casa. Então, o que a expressão facial deles está mostrando? O que é que está dando ironia a essa questão, né? A professora Cintia trouxe aí muito bem pra gente o que é uma ironia, né? A ironia é um sarcasmo, a ironia é algo engraçado que leva você a rir. Nem que seja por dentro, mas você ri. Confesso que você ri. Então, a questão diz o seguinte: a expressão facial das pessoas presentes no meme. Letra A, ajuda a reforçar a mensagem escrita? Ela ajuda a reforçar o que está dizendo a imagem? E aí, vamos para B.
não tem a ver com a mensagem escrita. No caso, a expressão facial dele está dizendo o inverso do que eles estão falando, é coisa totalmente oposta. Na C diz, ofusca a mensagem escrita, tira o brilho da mensagem escrita, tira. Se tivesse só as expressões faciais e não tivesse a legenda, você ia conseguir entender. E a letra D diz, ridiculariza a mensagem escrita. Dá o nosso último pause aí do aulão, para vocês darem a resposta de vocês. Então, pausa. Voltamos. Qual é a resposta certa? O que é que vocês marcaram? Vamos ver a expressão facial lá, pessoal. Tanto a dele como a dela. Na dele, ele tá tipo chorando, ele tá assim arrasado. Ele diz, não sei o que fazer com essa palavra, ele vai estar angustiado. E a menina de baixo, ela tá desesperada. Ela dá uma expressão assim de engraçada, né? E uma expressão de desespero. Me dê, ela tá ali implorando por alguma coisa. Então reforça, uma reforça a outra. A linguagem verbal, ela reforça a não verbal para trazer uma mensagem, uma informação completa. Então, se você marcou a letra A, você acertou. Parabéns. E é isso aí, pessoal. Muito bem. Então, pessoal, nós chegamos aí ao final do nosso primeiro Se Liga Saeb, nono ano, língua portuguesa. Espero muito que vocês tenham gostado, demos o melhor de nós para estar nesse momento agradável, descontraído com vocês. E eu queria aqui agradecer muito a toda a equipe da Secretaria de Educação, Ciências e Ensino Superior de Iguatu pelo suporte, na pessoa da técnica Gisele e do Alisson, que nos ajudaram aí na gravação, tá? Bem como a Ingrid, né, que está no projeto comigo, elaborou o projeto comigo, a professora Cíntia e as demais participações que houveram. Gostaria de agradecer muito também ao núcleo gestor das escolas, que fizeram essa logística para que esse dia D acontecesse. Sei que demandou muito esforço. Vocês, professores que estiveram aí, que viram com a gente, que enfatizaram as questões, esmiuçaram. Um professor sempre tem uma opinião a mais, e aquela opinião a mais é sempre bem-vinda para o aprendizado do aluno. E principalmente a vocês, alunos, que tiveram paciência de esperar o aulão todo, que se dedicaram. Então, muito obrigada e vamos ver se vai vir um segundo aulão, né? Fiquem aí na expectativa. Muitíssimo obrigada pelo convite, fico lisonjeada, adoro estar aqui e trazer para vocês os memes, figurinhas, assuntos extremamente necessários da realidade de cada um. Então eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido e principalmente que se dediquem cada vez mais. Qualquer coisa, procure o professor, usem a internet a favor do conhecimento de vocês. Eu sei que o TikTok, que o Instagram, que o Facebook, que o WhatsApp estão aí, mas eles também servem para nos ajudar. Existem inúmeras páginas de TikTok e de Instagram que são voltados para o conhecimento, para o estudo da língua portuguesa. Então vocês podem buscar isso, não utilize apenas para dancinhas, para looks, não, gente. Façam tudo, dá pra gente organizar nosso tempo e realizar tudo direitinho, tá bom? Até a próxima, espero que tenha um próximo aulão. E vocês peçam por esse próximo aulão, porque aí nós saberemos que vocês gostaram da gente aqui, tá bom? Hashtag Se Liga Saeb.